Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos para uma conversa, um papo espírita, e eu preciso que vocês me deem um retorno enquanto ao som e imagem para a gente poder fazer os ajustes, se forem necessários, tá bom? Vou me apresentando, né? Eu sou Mariane Lima, sou trabalhadora do Lar Assistencial Maria de Nazaré, no Distrito Federal. Já estamos juntos desde abril, não é? Aqui no Lemana. É sempre uma oportunidade muito valiosa para a gente estar aqui. Temos sempre feito muito proveito dessa oportunidade e sempre trazemos um capítulo, um trecho, uma mensagem contida no Evangelho de Jesus. E hoje não vai ser diferente. Eu vou só ficar aguardando só um feedback das pessoas para que eu possa dar continuidade, tá bom? Então, quem estiver aí assistindo, escreve aí se está tudo ok, se está tudo certo, para a gente dar continuidade, né, à nossa conversa, para que a gente possa se fortalecer com os ensinamentos do Cristo dentro do Evangelho de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Creio que está tudo bem. Ninguém falou nada ainda, mas vamos seguindo. Hoje a gente vai falar do capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes de iniciar o estudo, a gente vai fazer uma prece para que a gente se harmonize, para que a gente busque inspiração nos ensinamentos e não fuja do nosso propósito. Então vamos lá. Serenemos os nossos corações, vamos manter a serenidade, a tranquilidade nessa reflexão e pedimos aos benfeitores que nos intuam, nos auxiliem. Os benfeitores bem sabem das nossas limitações, no entanto, estamos predispostos ao estudo, à troca de aprendizado, ao intercâmbio espiritual. Que essa noite seja uma noite proveitosa e que possamos nos abastecer nos ensinamentos do Cristo e retornar às nossas vidas, à nossa rotina, tendo a certeza que todo o nosso esforço em domar as nossas más tendências é sempre valorizado pela espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nós temos muitos ensinamentos dentro do Evangelho de Jesus. E sempre, antes de começar o propriamente dito tema, eu gosto de frisar o quanto é importante a gente buscar no Evangelho de Jesus o nosso melhoramento moral, não é? O nosso consolo, o nosso alívio. E hoje não vai ser diferente. Esse tema é um tema que vem de encontro muito à vida que a gente está, né? A vida que a gente tem, a vida que a gente leva. Nós somos espíritos, né? Espíritos eternos, que nos encontramos temporariamente na matéria. E é impossível nós vivermos só espiritualmente. Nós não temos competência para fazer isso. No entanto, nós temos que ter bastante clareza, né, do que é servir a Deus e o que seria servir a Mamon. O que é servir a Mamon? Mamon é uma expressão que identifica para a gente a riqueza, a vida material. Mas não é só a riqueza no sentido do dinheiro. É a gente se colocar escravizado a todas as formas de riquezas materiais. Tudo que está pautado nesse âmbito, e é muito amplo, não é? Então é importante a gente perceber que o capítulo todo, ele tem detalhamentos sobre esse dilema, né, do que seja a riqueza, da representação da riqueza, da questão da pobreza. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que nós estamos em aprendizado, né? Nós somos espíritos, estamos encarnados nessa escola, não é? Que é a Terra, o orbe terrestre, para
agregar valores à nossa natureza espiritual. E é importante que a gente reconheça que, seja lá a condição que eu encarne, que eu esteja vivenciando, é sempre um aprendizado. Então, nós não podemos também achar que todas as pessoas, por exemplo, que nessa encarnação chegaram numa família já abastada de recursos materiais, que essas pessoas são necessariamente privilegiadas, né? Ou se são pessoas endividadas, ou são pessoas que já estão barradas no reino de Deus. E aquela visão simplória também de achar que todas as pessoas que vêm hoje numa vivência mais humilde, mais simples, com privação de recursos materiais, estão necessariamente numa condição de já ter as portas dos céus abertas, sabendo que as portas do céu não é um lugar circunscrito, como a gente já falou na última live. Então é importante a gente entender, não é tão simples assim. Se fosse assim, não é? As questões de Deus estariam muito definidas. E as questões de Deus estão definidas em termos de lei. A lei divina, ela é muito clara, não é? A gente sempre vai encontrar o sofrimento no distanciamento dessa lei divina. No entanto, a encarnação serve para a gente como uma oportunidade. Então, se eu, enquanto ser espiritual que sou, encarno e levo a minha vida pautada somente em valores materiais, quer dizer, eu sirvo a Mamon, representando as riquezas, o poder material, dificilmente a minha condição espiritual vai poder estar plenamente desenvolvida. É lógico que todos nós estamos na matéria, temos que sobreviver, temos que trabalhar. Se esse trabalho ele é pautado, né, na legitimação dos valores cristãos, dos valores éticos, dos valores morais, não há problema algum. No entanto, se eu me excedo, né, eu saio do senso comum de vida das pessoas e eu dentro, por exemplo, a uma fortuna, eu consigo amealhar recursos materiais, obviamente existe o meu esforço, né, eu sendo uma pessoa trabalhadora, mas isso acontece como uma oportunidade dada por Deus. Então, se a riqueza é uma oportunidade dada por Deus, ela pode ser, sim, uma possibilidade viável de progresso moral. Porque se assim não fosse, Deus não permitiria que ela existisse. E aí, o que me cabe? Eu sendo detentora de recursos materiais, eu disponibilizar esse crescimento, não é, a melhoria de vida para as outras pessoas. Isso é fundamental. É muito importante que a gente entenda que se eu estou numa situação, é para que eu tire proveito dessa situação no meu melhoramento. Para isso, gente, eu tenho que ter valores cristãos, eu tenho que olhar ao redor, eu tenho que estar atento ao que se passa do meu lado. Porque senão eu vou somente viver aquela riqueza promovendo um bem, ou melhor, aquilo que eu acho que é o bem, não é? Porque nós temos ainda uma visão muito equivocada do que é o bem para a gente. Então é importante a gente entender que se eu tenho, né, esse, vamos dizer, dilema das questões materiais e espirituais, já é um bom sinal. Significa que eu já me dou conta que eu sou um ser espiritual que estou encarnada. Então, o que me governa, o que me rege, não podem ser as questões as questões materiais. E eu tenho necessidade de questões muito mais amplas. E aí a gente consegue ilustrar isso de uma forma muito clara. A gente vê pessoas dotadas de recursos materiais abastados e que se encontram em situação de sofrimento, de angústia, porque se no aspecto material existe um excesso, talvez exista uma carência no aspecto espiritual. E aí nós temos que nos propor a desenvolver ou buscar o preenchimento daquilo que está faltando. Então é importante a gente reconhecer isso. E muitas vezes a gente vai criando excessos.
a gente vai estabelecendo uma sede material, e quanto mais se tem, mais se quer. Existem pessoas hoje, e eu não estou desmerecendo o esforço que elas têm tantos recursos materiais, que o que elas têm não propicia mais ou menos o ter material, porque elas já conseguem comprar tudo que pode ser comprado, né? Existem valores que não são comprados, que são conquistas, e essas conquistas espirituais, elas sim são a parte importante da nossa bagagem. Porque a gente tem que relembrar, e é importante, Emmanuel cita isso na obra Calma, que nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem aqui neste orbe para adquirir aptidões para a nossa natureza espiritual. Então chegamos aqui e temos um roteiro, um compromisso assumido. E dessa forma, todo peregrino, todo viajante tem uma mala, não é verdade? E nessa mala, se eu me preocupar somente com as questões materiais, o que vai acontecer comigo? Eu vou me escravizar. E, de certa forma, no senso comum, isso é imposto para a gente, né? É o tal do vencer na vida. Você tem que olhar o outro como se fosse um competidor, principalmente no aspecto profissional. E aí a gente vai entrando numa angústia muito grande. A gente vê muito jovem, quando está concluindo o ensino médio, nessa pressão para definir a profissão. Às vezes são muito jovens, a gente tem jovens de 16 anos que já tem que escolher o que querem fazer na vida, né, como profissão. E aí uma pressão muito grande, às vezes a gente na condição de pai, de mãe, de educador, a gente cobra deles, porque a gente vê a importância que essa questão profissional tem, e tem mesmo. No entanto, nós não podemos esquecer que ali existe um espírito, que existem uma tendência, uma natureza espiritual, e que nós temos que saber direcionar, para que a gente não escravize, né, aquela outra pessoa que nos foi dada como responsabilidade para direcionar, né, na vida. Então, quando a gente começa a perceber essa nossa condição de ser espiritual, a gente vai começando a trocar aquela bagagem inicial que nós temos, somente material, não é? De valores materiais, ou de tudo que representa a questão material, e aí a gente tem a beleza, a gente tem a nossa escravização em relação ao dinheiro, aos bens. E aí a gente começa a perceber que, apesar de tudo isso, nós precisamos de mais. Não é? A garantia de eu ter uma situação econômica tranquila me isenta de um problema sério. Um problema que hoje no país e no mundo todo é muito grande, é muito intenso. No entanto, nós não precisamos só dessa questão material. Nós precisamos e muito, e o que nos direciona, o que nos abastece é a questão espiritual. Então, da mesma forma que nós temos pessoas abastadas que estão muito pobres espiritualmente, estão empobrecidas, e pode ser um estágio transitório, não é? Porque nós temos todas as possibilidades de melhoramento, nós vamos ter pessoas numa situação de carência material, extremamente ricas espiritualmente. E o contrário também. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão numa prova material de carência, de dificuldade, mas que são espíritos que encarnaram ali, que carregam uma arrogância muito grande. Não é? Ou outros espíritos que vieram numa condição espiritual bastante tranquila, e que são espíritos que, na verdade, são muito generosos. E isso é o nosso compromisso. Independente da situação que a gente vivencie, nós temos que ter ciência que tudo isso aqui que a gente vive é passageiro. No entanto, a forma como eu vivo, a maneira como eu me relaciono com o outro, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu convivo,
em diversos ambientes, vai me ajustando ou não, ou desajustando vibratoriamente. Então, eu convivi há muitos anos atrás com um querido irmão, assim que eu conheci a doutrina espírita, o irmão Lisandro, da Casa Espiritualista Luz do Caminho. Um irmão muito querido, muito querido. Ele já se encontra no plano espiritual. E ele sempre afirmava para a gente nas nossas conversas, né? Viver bem para morrer bem. Então, eu não posso pensar no reino de Deus se eu tiver escravizada às questões materiais. E é muito interessante isso, porque à medida que eu vou me espiritualizando, mesmo eu estando encarnado, eu vou dando às questões materiais o valor que elas têm, porque elas têm valor, mas eu não posso ser escravizado. Vamos dar um exemplo do dinheiro. Não é? Na questão do dinheiro, eu tenho que saber quem é o dono de quem. Eu tenho dinheiro ou o dinheiro me tem? E se eu tenho, seja o dinheiro, seja a beleza, a inteligência, e eu não uso esses atributos para o meu melhoramento e para o melhoramento do outro, eu vou acabar me endividando com esse atributo. Não é? Então, são oportunidades que nós temos que ter para que a gente consiga expandir. E o meu progresso está associado ao meu esforço, ao meu trabalho. E é importante que a gente trabalhe nessa perspectiva. E esse capítulo mostra para a gente, deixa eu ver aqui só o item. No item 6, na parábola dos talentos, que um servo, um senhor pediu aos seus servos, 3 servos, ele ia se ausentar, e ele deu para cada um dos servos talentos. Né? Uma certa quantidade de talentos de acordo com a condição que cada um tinha. Isso é importante. Nós temos condições e possibilidades diferentes, e a espiritualidade sabe bem disso. E aí o primeiro servo multiplicou os seus valores, o segundo servo também multiplicou os seus valores, e o terceiro servo, muito inseguro, muito medroso, muito pensando da forma severa como esse senhor poderia lidar com ele, ele titubeou, ficou com medo, e aí ele pegou esse talento e enterrou. E esse senhor, voltando dessa viagem, pediu contas a cada um dos seus servos do que haviam feito com o talento que ele tinha deixado. E cada um foi prestar conta. Quando o último servo chegou e devolveu exatamente a mesma quantia que tinha ficado na responsabilidade dele, né, ele foi chamado de preguiçoso, servo mau e preguiçoso. E aí vamos pegar esse ensinamento e trazer para os nossos dias. Quais são os talentos que nós temos? Nós temos talentos em relação às questões materiais, cada um de nós tem, seja na profissão que escolheu, seja na família que está, seja no ambiente de trabalho. Então, nós temos atributos na questão material, mas esses atributos não são só materiais. Na questão familiar, existem ligações profundas espirituais. Na profissão que a gente escolhe, também é uma forma de alavancar a nossa passagem por esse orbe, mas vai alavancar dependendo da forma como eu me conduza. Ao invés de alavancar, eu posso me endividar ainda mais. Eu já sou um espírito cheio de dificuldades, estou encarnada para avançar. E se eu não estiver muito atenta, eu posso tanto me afastar do compromisso assumido no Ministério da Reencarnação, quando eu chegar aqui eu tenho um compromisso, como eu posso também atender a essas expectativas me esforçando, e a gente precisa ter sabedoria para isso. Então, as questões materiais, elas têm uma importância na nossa vida, mas nós não podemos ficar escravizados a ela. Quanto mais eu vou me espiritualizando, ou melhor, eu vou iniciando esse reconhecimento que eu sou um ser espiritual, que está por hora encarnado, eu vou melhorando a minha sintonia. Não é? E é interessante a gente perceber o tanto que a gente vai amadurecendo, porque até a compreensão que a gente vai fazendo do Evangelho vai se abrindo.
de uma obra espírita vai se abrindo. É como se a gente tivesse no mundo inicialmente com os ouvidos e com todos os nossos sentidos tapados, ou pelo menos com a capacidade deles bem limitadas. Quando a gente começa a enxergar, a se reconhecer um ser espiritual, é interessante, porque se eu me reconheço um ser espiritual, eu sei que todos que estão convivendo comigo também o são. E aí a gente traduz isso na forma como a gente encara cada uma das pessoas que está comigo, que convive comigo, que caminha junto comigo. Então, se esses talentos que eu tenho, eles têm que ser potencializados, eles têm que ser disponibilizados. É uma coisa muito interessante a gente pensar na questão profissional. Eu sempre batalhei muito pela questão de quanto mais tempo eu tenho numa profissão, mais experiente, mais qualidade o meu trabalho tem que ter, porque eu tenho uma vivência. Então eu me lembro, a primeira vez que eu entrei no espaço de sala de aula, né, que foi fazendo estágio, eu ainda morava no Rio, eu jurei nunca mais voltar, porque eu achei aquele ambiente muito hostil. Eu tinha planos de outra profissão. No entanto, a vida material que eu tinha, era um momento de muita dificuldade, me levou a definir que eu precisaria de uma profissão muito rápido. Assim que eu terminasse o ensino médio, eu tinha que ir para o mercado de trabalho. Foi quando eu fiz o curso normal. Quando eu fiz isso, essa escolha, a espiritualidade que me conduziu para uma lógica que eu achava que era material naquele momento, já sabia da minha necessidade. E aí, os anos de vivência dentro dessa profissão me deram um melhoramento vibratório, moral, espiritual gigantesco. Então, a gente tem que entender que Deus conhece muito mais as nossas necessidades do que a gente mesmo. Então, às vezes a gente faz um planejamento de vida pensando nas questões materiais, mas a espiritualidade, amiga, sabendo das minhas fragilidades ou das minhas necessidades, me impulsiona para uma outra direção. E aí eu vou me encontrando, e hoje, que depois de tantos anos, né, no magistério, eu já não estou mais dando aula, pelo menos na escola, né, propriamente dita, né, já estou aposentada, eu vejo que eu não seria a pessoa que eu sou, eu não teria agregado à minha natureza valores tão significativos nessa convivência, nesse espaço que é um espaço de aprendizagem, de melhoramento, de reflexão permanente. Então, nós temos que entender que existe toda uma dinâmica espiritual para cada um de nós, atendendo às nossas necessidades, e às vezes a gente vai se escravizando. Então, é muito interessante o exemplo do rio, né? A gente tem um rio que corre pela natureza lindamente. Quando ele encontra um obstáculo ali, ele não para. Ele contorna esse obstáculo e segue em direção. Esse é o nosso propósito. Nós somos rios caudalosos. Por vezes, a gente começa numa fonte mínima, numa nascente pequenina, mas que com o passar do tempo, e aí não no tempo, na nossa contagem de tempo, mas no tempo em relação à eternidade, em relação às encarnações que a gente tem, nós vamos apurando essa sintonia, nós vamos nos encontrando e conectando com o plano espiritual. E é essa a proposta desse capítulo, que a gente consiga de fato estar trazendo para a nossa existência, nos ambientes de convivência nosso, os nossos talentos, e colocando esses talentos, disponibilizando. Porque quando a gente se coloca disponível ao outro, na verdade a gente está se dando uma oportunidade muito valiosa de crescimento espiritual, amadurecimento, e quanto mais a gente se percebe esse ser espiritual, mais a gente vai se ajustando, mais a gente vai vencendo etapas, às vezes, de reencarnações tão dolorosas, que a gente chega aqui e a gente fala, não, agora eu vou me esforçar ainda mais. Isso requer de nós coragem e trabalho. E um outro item que é importante demais a gente falar é a questão da verdadeira propriedade.
né? Deixa eu ver aqui só o item para gente. O item 9 desse mesmo capítulo mostra para gente que nós, como peregrinos, nós, como viajantes, nós temos valores para agregar à nossa natureza espiritual. Então, ninguém vai levar para o plano espiritual as suas riquezas materiais, isso é um fato. Ninguém vai levar o seu ter, né? Ninguém vai levar pessoas. Nós vamos levar afetos ou desafetos. Nós vamos levar as questões morais que nós conseguimos agregar, mas nós vamos levar também os nossos vícios. Então é importante que a gente pense que a verdadeira propriedade ela é fruto do meu trabalho em relação à minha natureza espiritual. Não vai ser a minha condição material que vai determinar para onde eu vou. Então, quem tiver a oportunidade de ler o capítulo como um todo, vai perceber a grandeza desse capítulo, os vários ensinamentos que a gente tem para que a gente se aproprie dessa questão. E aí eu acho que vale muito um exemplo que a gente tem de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Eu tive a oportunidade há 7 anos atrás de ir a Uberaba. E fizemos uma viagem e acabamos indo para o centro, onde Chico trabalhou. E quando nós chegamos lá, eu e o Wilson, nós ficamos assim um pouco impressionados com a simplicidade. E aí eu fiquei naquele ambiente ali físico, onde estava tendo um culto, e era justamente no período de comemoração, seria o aniversário de Chico Xavier, acho que foi dia 2 de abril. E as pessoas estavam ali reunidas, as pessoas contando histórias, as pessoas falando, mas a vibração daquele lugar era de uma riqueza gigantesca. Então o ambiente material era muito simples, mas vibratoriamente nós estávamos emanados numa energia diferente. E uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi ficar ouvindo. E aí nós fomos convidados a vir à noite, porque haveria uma comemoração, né? E aí ficamos ali, eu nem saí do espaço, porque eu falei, se eu sair, eu vou talvez me envolver com outro tipo de programação e vou perder essa oportunidade. Então eu e o Wilson ficamos boas horas ali naquele ambiente, num ambiente de simplicidade, num ambiente tranquilo. Ficamos muitas horas sentados. Às vezes a gente dava uma voltinha ali pelo jardim, conversava com uma pessoa ou outra, mas o que é importante a gente perceber que Chico Xavier já sabia e já tinha certeza que ele era um ser espiritual. Então a necessidade material dele não era tão grande. E aí nesse mesmo dia nós fomos visitar aonde Chico viveu. O ambiente da casa, e aí a energia e a vibração foram ainda maiores. Muitas reportagens, muitas fotos, mas o que mais me impressionou foi o ambiente em que Chico dormia, a simplicidade da cama, o local onde colocava as boinas, tudo de uma simplicidade, e aí eu fiquei pensando, como a sabedoria nos transforma. Como a gente se reconhecendo como um ser espiritual, todas as questões que estão ao nosso redor vão se tornando menores. Elas vão ter a sua importância, porque nós ainda estamos num orbe ainda que está se preparando para ser regenerado, mas elas não vão mais me escravizar. E é essa a proposta, que a gente não se torne escravo desse materialismo, que a gente se aproprie dessa natureza espiritual que nós carregamos e que nós temos que nos conectar com ela. E nós estamos vivenciando um momento propício a isso. Não é? Esse momento de distanciamento social, esse momento em que a gente vê um sofrimento ao nosso redor gigantesco, que muitas vezes temos medo, não o medo do desencarne, mas um receio em relação ao sofrimento que é demasiado, principalmente para aquelas pessoas que não veem um sentido nesse sofrimento todo.
Então, quando a gente se apropria que apesar de todo esse sofrimento, eu posso, de alguma forma, usar tudo isso para o meu melhoramento e o auxílio dos outros, essa oportunidade, esse momento de sofrimento não é só sofrimento, é aprendizado. E, na verdade, todo aprendizado, todo sofrimento traz para a gente aprendizado, mas depende da minha forma de encarar, da minha resignação em estar vivenciando situações dolorosas, situações de sofrimento, situações de angústia profunda. Então fica o convite para que a gente, de fato, aceite esse desafio, que a gente comece a se dar conta do quanto que nós podemos caminhar, ainda com passos pequeninos, ainda com passos inseguros, mas podemos caminhar, podemos ir agregando valor às nossas relações, podemos ir agregando valor à nossa dinâmica de vida. Nenhum de nós está desassistido. Ainda com toda a rudeza que a gente tem sempre benfeitores que estão dispostos a nos auxiliar, mas muitas vezes nós vibramos numa sintonia tão densa, tão baixa, tão dolorosa, tão materialista, que fica difícil da gente percebê-los. A espiritualidade amiga, ela é chamada de espiritualidade amiga exatamente por essa amizade que esse plano espiritual tem por cada um de nós, por esse compromisso de nos auxiliar, mas para isso eu tenho que fazer a parte que me cabe. Deus está sempre atento às nossas necessidades, mas esse mesmo Deus quer que eu faça a parte que me cabe como filha de Deus. Eu não posso só pedir, eu não posso só exigir, às vezes a gente faz isso, eu tenho que ser colaboradora nesse processo. Eu sempre me coloco, sempre repito para mim mesma, temos que ser colaboradores de Deus nesse processo regenerativo da Terra. Eu não tenho como atuar de uma forma muito ampla, sou bastante limitada, mas aonde eu posso regenerar? Dentro de mim. Eu posso regenerar meus sentimentos, a minha forma de pensar, e cada etapa que a gente vai galgando nesse processo da gente se melhorar, a gente vai aguçando a nossa sintonia vibratória. A gente vai começando a emanar uma energia diferente, uma energia que contagia, uma energia que incentiva, uma energia que tira de mim o que eu nem sabia que eu tinha. E é esse o propósito, e é esse o convite. Então, todos aqueles que estão se sentindo agoniados, incomodados, sem saber ao certo como se posicionar diante de algumas situações que a vida tem, fica o convite. O Evangelho de Jesus sempre nos traz respostas. Muitas vezes, as respostas não são as que a gente quer, mas são as que Deus nos enviou. E essas são as melhores respostas. Com o passar do tempo, com a nossa disciplina, a gente vai conseguindo melhorar a nossa sintonia e a nossa receptividade. Então, aquela fala, aquele escrito que eu não conseguia entender, que eu não conseguia apreender, ele vai se descortinando. Mas por quê? Porque eu me predispus a melhorar. Eu vou insistindo em algumas questões que eu ainda tenho que dominar. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente, então vão acontecendo situações para que eu potencialize, ou comece a tentar me desestabilizar ali, aí eu volto e falo, não, respira, caminha, entende, e aí a gente vai agregando a cada um de nós os valores que são necessários. Então, o Evangelho de Jesus é exatamente esse roteiro seguro. Jesus é para nós modelo e guia. Então, se ele é modelo, então ele é possível a gente ter como modelo. Então, existe potencial dentro de mim para desenvolver esse exemplo que ele nos dá. E ele é o caminho.
sendo o caminho, eu não tenho que titubear. O que eu tenho é o meu esforço, eu tenho que me esforçar para sair dessa vibração tão materialista, que me escraviza tanto e também me causa tantos danos, porque quanto mais materializados a gente está, mais a gente se distancia desse processo, mais a gente vai ter que vivenciar dores mais profundas, né? E vamos vivenciar sim as dores, mas todas as dores que nós vivenciamos são para nossa melhora como ser espiritual que somos. Então, que essa espiritualidade amiga nos incentive sempre, que os exemplos que a gente tem, e são muitos, muitos exemplos. A gente tem exemplos na história, nós temos exemplos na nossa convivência, nós temos exemplos no nosso ambiente de trabalho, nós temos exemplos de por onde ir e exemplos também de coisas e de comportamentos e de situações que nós não devemos seguir. Agora, a escolha sempre é nossa. Então, que a espiritualidade amiga sempre esteja conosco, que o plano maior seja para cada um de nós o lenitivo necessário para que a gente consiga se transbordar, não é? Ser a fonte renovada a cada dia, a cada nascer do sol. Então, pensemos no sol. Ainda que tenhamos as nuvens, o sol continua a brilhar. Então, nós podemos ser, ainda não temos condição de ser um sol, mas nós podemos acender a nossa luz interior. E Emmanuel nos diz que cada um de nós que acende a sua luz é o primeiro a receber essa energia de enxergar melhor, de sentir melhor, de aquecimento e de consolo. Então, que possamos fazer isso, que cada um de nós vibre para a melhoria desse momento que a gente está. Vamos tirar a revolta, vamos tirar a blasfêmia, as palavras pesadas, vamos nos conectar com o plano superior, vamos nos reconhecer como seres que ainda estamos num aprendizado, mas que a gente quer melhorar, a gente quer sair dessa situação numa situação mais valorizando o que de fato tem valor, sem excessos, sem tanta inquietação, não é? E essas inquietações podem ser sinal de que alguma coisa está desajustada na forma como a gente lida com o mundo. Então vamos ajustar e aí a gente vai se reconhecendo como filho de Deus, se reconhecendo como herdeiro dessa divindade superior. Então cada um de nós carrega tesouros e talentos. Vamos disponibilizar esses talentos pela nossa melhoria e a melhoria dos que convivem conosco. E isso vai irradiando, não é? Então, que mentalizemos sempre a cura, que mentalizemos sempre o equilíbrio, que mentalizemos sempre a justiça, para que possamos caminhar progressivamente. Não importa o tempo que vamos levar, mas a nossa destinação é Deus. E o nosso caminho é através de Jesus. Então, vale a pena a gente seguir, né? A gente vai seguindo, a gente vai convivendo com as dores, mas a gente vai também agregando muito valor a cada um de nós. Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês, aos benfeitores, e vamos fazer uma prece de encerramento. Pai amado, Mestre Jesus, benfeitores espirituais, estamos aqui reunidos, agradecidos por essa conversa, por essa troca de aprendizado, e pedimos à espiritualidade amiga que permaneça conosco, nos orientando, para que possamos nos conectar com o Pai Maior, com os benfeitores, principalmente nas nossas convivências, que possamos traduzir no nosso ambiente de convívio o nosso melhoramento moral. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e obrigada pela atenção.